você acha que as pessoas que têm distorção de imagem, aquelas que acham que são os Therians, os Furry, né, essa turma do cringe, estão certas, de não sei o quê, porque é assim que é o certo, assim que tem que ser, as pessoas têm que ter a liberdade de se comportar dessa forma, eu vou dizer, psiquiátrica. Não, você fazer isso de vez em quando, numa festa, a fantasia, ou você ganha pra ser um cover, ou coisa desse tipo, tá beleza. Ou fazer isso em casa entre quatro paredes, tá beleza. Agora, a pessoa se juntar com um grupo de 10, 15 Therians cães, e aí ficar latindo um pro outro, urinando feito cachorro, fazendo esse tipo de coisa, se isso for normal, então não sei no que está virando a nossa sociedade. E aí a gente vê universidades aplaudindo isso, esses comportamentos esquisitos, no mínimo, né? Por que será que o reitor de uma universidade assina embaixo para que seus alunos façam aqueles buracos na parede, né? Que é pra, né, aquele negócio na boca, né? Então. E aí, fazerem um monte de pichações, e se alguém se levanta e acha isso errado e vai lá tentar limpar essas universidades que deixaram de ser um centro de excelência e passaram a ser um centro de ridicularização do ser humano e aceitação desses problemas psiquiátricos, pelo amor de Deus. O mais absurdo é o aluno, né, um tal do Wilker, filmar o professor fazendo lavagem cerebral, falando besteira em sala de aula, que a gente vê que o professor está falando besteira, está agredindo a liberdade de pensamento dos alunos, porque está invadindo suas cabeças e ensinando coisas erradas, transformando essas pessoas em idiotas úteis para um sistema que, depois de instalado, eles desvivem essas pessoas porque elas já não interessam mais, elas são buchas de canhão. Esse aluno foi expulso da UNB. Quando ele deveria ser homenageado, ele estava fazendo algo importante pela sociedade, mostrando que um professor estava usando a sua cátedra, usando o seu local de trabalho, essa falta de ética para fazer lavagem socialista na cabeça dos alunos. Isso não é correto. O professor jamais pode fazer isso se ele tiver ética, no mínimo, e bom caráter. Agora, a gente vê que não é assim. A gente vê uma reação desses reitores quando tinha que expulsar o professor por esse comportamento totalmente errôneo, antiético, antimoral, antidignidade humana. Não, vai expulsar quem está mostrando o que esse professor está fazendo de errado. Eu trabalhei em faculdades onde a gente tinha câmeras, para o professor não agir dessa forma, para não haver falta de respeito, nem de um lado nem de outro dentro de sala de aula. E naquela época eu meio que achei meio constrangedor, né? Ter sempre umas câmeras, como se a gente estivesse num BBB, num reality, mas hoje eu vejo que a universidade estava corretíssima em fazer isso. Agora você mesmo analise o vídeo a seguir e tire suas próprias ideias e, por favor, comente. Curta também se você gostou. Eu vou falar sobre doutrinação. Eu separei um tópico específico só para falar entre o paralelo da liberdade de cátedra e a doutrinação. Vou falar sobre isso. Vocês vão ver o tanto que é interessante. Nós estamos dentro da nossa Constituição Federal. Nós estamos no capítulo 3, que fala da educação, da cultura. E vem o artigo 207, diz o seguinte: as universidades gozam de autonomia didático-científica. Então, essa grande maioria, cara, ele quer ali assistir a aula, ele quer tirar a nota pra ele passar, ele quer fazer o seu trabalho de conclusão e ir pro mercado de trabalho. A maioria quer isso, sabe? A faculdade privada, se você não gosta do posicionamento do professor A ou B, você reclama lá pra coordenação do curso, que se muitas pessoas fizerem essa reclamação, a própria faculdade demite o cara. Agora, no ensino público, não. No ensino público é diferente. É um ato ilícito, vamos lá, a faculdade pode proibir que ele grave? Sim, mas se ele está registrando um ato ilícito de um professor no exercício da sua função, investido em um cargo público, o direito do cidadão comum de fazer o registro de um ato ilícito de um servidor público em exercício sobrepõe a regra administrativa de proibição de UNB, uma regra que proíbe gravações, e o Wilker julga que a atitude daquele professor pode ser reconhecida como um ato ilícito. O fato do Wilker gravar esse ato ilícito, o direito dele gravar esse ato ilícito, sobrepõe a regra administrativa trazida pela autonomia da universidade, porque isso exalta o interesse público. É isso.